Olá, no programa de hoje, União Brasil nas eleições municipais e no Congresso. A legenda foi a primeira a fechar apoio ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que busca a reeleição. O que guiou essa decisão e quais as metas traçadas para as disputas em Minas? Em Brasília, o partido atua na base do governo Lula, mas tem divisões e ensaia um projeto nacional para 2026. Eu converso com o presidente do União Brasil de Minas Gerais, deputado federal delegado Marcelo Freitas. Bem-vindo, deputado. Um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Obrigado. Eu sou quem agradece a oportunidade de debater assuntos de interesse estadual e nacional envolvendo a nossa política do Estado de Minas Gerais. Deputado, no ato que selou apoio do União Brasil à pré-candidatura à reeleição do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, o senhor citou, que foi uma decisão tomada após intensas conversações. O que foi mais determinante para se chegar a essa decisão? O ponto mais determinante a nosso sentir foi o pedido dos nossos vereadores da capital mineira. Nós temos uma proposta que perpassa o ano de 2024 e, obviamente, ela se canaliza no ano de 2026. Então, os nossos vereadores, eles fizeram a opção, conversaram com a executiva estadual e nós também reportamos à executiva nacional para que a gente pudesse fazer aquela aliança com aquele pré-candidato que, de fato, melhor atendesse aos interesses da nossa chapa. E, nesse sentido, foi escolhido o nome do atual prefeito Fuad para que pudesse fazer essa junção de esforços, especialmente para que pudéssemos trabalhar com a chapa proporcional nas eleições de 24, sem esquecer no olhar atento para o ano de 2026. Esse olhar atento para o ano de 2026 significaria, por exemplo, já fortalecer uma candidatura do PSD ao governo do Estado? Especula-se muito no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Não necessariamente. Esse olhar atento para 2026, ele dá ênfase no União Brasil, especificamente para a montagem das chapas, para deputados estaduais, para deputados federais, eventual apoio para a candidatura ao Senado, sem esquecer, obviamente, das eleições para o governo do Estado e para o governo federal, entendeu? Mas o foco central, nesse momento, em 24, é fortalecer as campanhas para deputado no ano de 2026. A vaga de vice na chapa do prefeito entrou nesse acerto, deputado? Essa discussão foi feita, sim. O União Brasil, pela sua dimensão, em razão do seu tempo de rádio e TV, pelos seus quadros, é um partido que legitimamente pleiteou essa possibilidade. Essa possibilidade, ela existe concretamente. Obviamente que está se tratando de um regime democrático em que se busca construir parcerias mediante consenso. O União Brasil entende que essa discussão ela deve ser feita gradativamente, de maneira tranquila, parcimoniosa, e não assodada para que a gente consiga encontrar um nome de consenso, obviamente sem representar uma faca na jugular do atual prefeito, para que a gente consiga encontrar parceria, jamais imposição. E por esse motivo, o diálogo permanente é essencial para que a gente consiga escolher um eventual e bom nome para vice-prefeito do atual prefeito Fuad. É possível o senhor citar nomes aí do União Brasil que poderiam ser cogitados com uma composição dessa, caso venha a ser a construção que avance? Sem sombra de dúvidas, o União Brasil tem vários quadros. Em Minas Gerais, eu citaria nominalmente o Álvaro Damião, vereador em Belo Horizonte, foi nosso candidato a deputado federal em 2022 com votação expressiva. Citaria o Bilac Pinto, que é o secretário executivo estadual do União Brasil, que tem uma trajetória política de 6 mandatos, por exemplo. Citaria a própria vereadora Janaína, mulher, que tem um trabalho excepcional na política do Estado de Minas Gerais. Ou seja, são quadros que podem, de fato, somar a pré-candidatura do atual prefeito Fuad, com ênfase nas eleições de 6 de outubro desse ano. O quadro geral de momento, deputado delegado Marcelo Freitas, da sucessão aqui na capital, está bastante pulverizado. São mais de 10 pré-candidaturas colocadas, à direita e à esquerda. União Brasil pode ajudar o prefeito também na interlocução com outras legendas para se criar um grupo maior e, de repente, até conseguir a retirada de algumas candidaturas que hoje estão colocadas aí em voo solo? Indiscutivelmente, essas discussões têm sido feitas.
à guisa de consideração, a reuniões semanais em que o cenário político eleitoral de Belo Horizonte é discutido com muita seriedade, com muita serenidade. Então, a nosso sentir, vai haver, no decorrer dos próximos meses, um afunilamento nas eleições de Belo Horizonte, permanecendo, ao final, 5 nomes, no máximo 6 nomes que, de fato, irão para a disputa efetiva da Prefeitura de Belo Horizonte. E nós compreendemos que os nomes principais já estão postos no cenário. Então, nós entendemos que o União Brasil tem um papel decisivo para poder facilitar nessa interlocução, tendo em vista a nossa posição de nos situarmos no centro do debate político estadual e nacional, dialogando com tranquilidade com partidos que apresentam especialmente o viés centro-direita, sem excluir os partidos que trabalham com viés de centro-esquerda em nosso país, para que a gente possa aumentar esse diálogo e facilitar na eleição do futuro prefeito de Belo Horizonte. Tem alguma legenda que poderia ser citada aí como um alvo preferencial dessa construção? Olha, existem várias legendas com as quais essa conversa tem sido feita. Por exemplo, o PRD de Dado, o deputado Fred Costa, por exemplo, presidente estadual do PRD, é uma pessoa excepcional com quem mantemos um excelente diálogo, que pode participar desse debate. O próprio Partido Solidariedade também ainda não está efetivamente definido esse cenário. Enfim, uma série de situações em que se pode, de fato, discutir para que a gente consiga aumentar o espectro da coligação do pré-candidato Fuad e, por consequência, dar-lhe mais tempo de rádio e TV e, por consequência, também mais visibilidade para que o eleitor da nossa capital consiga saber quem é o atual prefeito Fuad, pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, porque o nosso prefeito ainda é uma figura desconhecida da maioria dos belo-horizontinos. Boa parte da crônica política, deputado delegado Marcelo, tem apostado que as eleições deste ano nas capitais, nas grandes cidades brasileiras, vão ser muito pautadas pela polarização nacional, né, que tem aí o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula como principais expoentes. Qual que é a leitura do senhor? Isso pode mesmo pesar ou até mais do que as questões locais? Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, essas questões elas podem pesar de fato nas eleições das capitais de nosso país nesse ano 2024, mas eu enxergo com certa clareza que o eleitor saberá decidir em outubro de 2024 aquele nome que está mais vocacionado a entregar trabalho, a entregar políticas públicas que de fato atendam aos interesses daquele eleitor, daquele cidadão. Eu prefiro acreditar que, não obstante a polarização que ainda permeia o debate político nacional, ela não será o fator essencial, primordial, será um fator que irá contribuir, que irá colaborar com o debate, mas prefiro compreender que o principal ponto será a política de entregas públicas, a política que atende o cidadão na ponta, onde ele vive, onde ele mora, onde ele estuda, onde ele trabalha. É esse o cenário que o União Brasil entende como preponderante para as eleições de outubro deste ano. Em Minas Gerais, deputado, quais são as outras cidades nas quais a União Brasil vai ali concentrar esforços nas eleições municipais e se a legenda já tem uma meta aí de prefeituras a serem conquistadas? Excelente pergunta. Essa semana nós já fazíamos a discussão com a Executiva Nacional sobre essa questão, obviamente discutindo a prospecção do tempo de rádio e TV, ainda não definida com clareza, a prospecção do financiamento público de campanha, ou seja, do chamado fundo eleitoral, a ser definido pelo Tribunal Superior Eleitoral para os partidos. E nessa prospecção do cenário, Minas Gerais estima hoje a possibilidade de que o União Brasil faça eleição de aproximadamente 100 prefeitos nesse ano 2024. A nossa principal concentração naquilo que se refere aos grandes centros urbanos está em Governador Valadares, está em Ipatinga, está em Montes Claros, onde teremos candidato a prefeito, está em Betim, onde teremos candidato a prefeito, está na capital, em Belo Horizonte, onde provavelmente teremos candidato a vice, está em Contagem, onde teremos candidato a vice, está em Juiz de Fora, onde teremos candidato a vice, está em Uberlândia, onde teremos candidato a vice-prefeito. Enfim, em todas as principais cidades do estado de Minas Gerais, o União Brasil estará posicionado de maneira clara, utilizando especialmente a sua estrutura, para que a gente possa, de fato, buscar sagrar-se vencedor nos principais centros urbanos do estado de Minas Gerais e, repito, com essa proposição, canalizando também os esforços
para que a gente possa definir o cenário de 2026 nas chapas de deputado estadual e federal, sem esquecer das eleições do Senado, governo do Estado e também presidente da República. União Brasil, né, com toda a sua estrutura, viveu nos primeiros meses desse ano uma disputa, né, um racha interno no Diretório Nacional, com brigas públicas que escalaram muito, né, entre o ex-presidente Luciano Bivar e o atual Antônio Rueda, né, que acabou derrotando Bivar. Até boletins policiais foram registrados. Como é que o Diretório Mineiro se posicionou nesse embate? O Diretório Mineiro se posicionou de maneira clara nessa situação. Eu, particularmente, tive um papel muito incisivo para poder evitar qualquer disputa interna na executiva nacional do partido. A nossa ideia era sempre de buscar o entendimento, de buscar o diálogo, de buscar o consenso entre dois gigantes partidários no Brasil, que é o ex-presidente Luciano Bivar e o atual presidente Antônio Rueda. Lamentavelmente, essa questão não foi possível até esse momento, o que não quer dizer que possa ser feito um construto mais adiante, que a política ela é muito interessante, que ela permite essas construções. Nada é tão sólido a ponto de não permitir que o diálogo enseje em novas conversações, novos construtos, e nós ainda acreditamos que os construtos possam ser feitos. Mas o Estado de Minas Gerais está absolutamente sólido em sua atuação. Em Minas Gerais é um diretório com mandato eleito até 2027, eleições efetivadas para que a executiva estadual permanecesse até 2027, junto com a atual executiva nacional do partido. Então, nós compreendemos com clareza que essa discussão envolvendo o ápice da estrutura partidária é uma discussão superada, já ficou para trás. O que nós queremos é agora canalizar os nossos esforços para que a gente possa fazer um eventual entendimento, um eventual diálogo entre esses atores partidários e, especificamente em Minas Gerais, o trabalho prossegue no sentido de fazermos o maior número possível de prefeitos e vereadores nesse ano 2024. Deputado, o União Brasil comanda 2 ministérios, né? Turismo com Celso Sabino, Comunicações com Juscelino Filho. Mas isso nunca se traduziu em um apoio integral da legenda, né, ao governo Lula no Congresso. Como essa contradição ela se expressa, né, no cotidiano da relação do Planalto com os parlamentares? As posições em votações, por exemplo, elas são discutidas caso a caso? Como é que isso tem funcionado? Também uma excelente pergunta. Na verdade, o União Brasil ele se posiciona, por intermédio daquilo que foi efetivado pela sua Executiva Nacional, como um partido absolutamente independente. União, ele goza de independência nas votações para poder seguir aquilo que a sua bancada definir. Então, toda terça-feira, via de regra, entre 14 e 17 horas, a depender do horário em que é divulgada a pauta, o União Brasil reúne a sua bancada no Congresso Nacional, no plenário das comissões, e define entre a quase totalidade de suas bancadas, ou seja, todos os presidentes, qual será a posição adotada em cada uma das matérias levada à votação pelo presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, entendeu? Então, nós compreendemos com clareza que há esse esforço concentrado de reuniões todas as terças-feiras para que a gente consiga chegar em plenário com a pauta já definida, discutida e debatida entre a bancada. Então, por esse motivo, há uma posição quase que consentânea com aquilo que é levado na bancada. O nosso líder, o deputado Elmar Nascimento, ele apresenta com muita clareza aquilo que está acontecendo, nas discussões, e o partido segue exatamente essa linha nas reuniões efetivadas às terças-feiras de todas as semanas dos meses. Deputado Elmar Nascimento, que o senhor cita, é tido como um possível candidato à sucessão de Arthur Lira na Câmara. Essa é uma prioridade da legenda, confirmar essa candidatura dele? Um ponto que precisa ficar bem separado é a atuação da liderança do União Brasil na Câmara e daquilo que é o partido, a executiva do partido. A executiva do partido, nacionalmente, ela toma diretriz e a liderança do partido ela pode ter uma diretriz também. Mas hoje, especificamente com relação à presidência da Câmara dos Deputados e do Senado da República, o União Brasil hoje tem candidatura ou tem pré-candidatura a essas duas casas, na Câmara Baixa, ou seja, na Câmara dos Deputados com o Elmar Nascimento, na Câmara Alta com o senador Davi Alcolumbre. São 2 quadros, a nosso sentir, de envergadura do União Brasil, e ambos pleiteiam as presidências das respectivas casas. Nós compreendemos que o Elmar hoje é uma pessoa que tem o potencial enorme de ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Ele goza do apoio
do atual presidente Arthur Lira e tem o apoio integral da bancada do União Brasil para disputar, sem sombra de dúvida, a presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro do próximo ano, do ano 2025. Pesquisas têm mostrado, deputado delegado Marcelo, que a sociedade ainda está dividida, né? E o governo Lula com muitas dificuldades para fazer arrefecer a polarização. Qual que é a sua avaliação como parlamentar sobre o desempenho geral da atuação do Planalto nesse mandato do presidente? Eu tenho observado, nesse exercício diário da observação, que o governo federal tem tido uma dificuldade considerável de interlocução, tanto com a Câmara dos Deputados quanto com o Senado da República. Observo também com clareza que as matérias que têm sido aprovadas têm sido muito mais porque o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado assim o querem e buscam no colégio de líderes discutir essa matéria. É muito mais do esforço dos presidentes do que propriamente o esforço da articulação política do governo federal. Isso a nosso sentir é uma verdade hoje inquestionável, especialmente na Câmara dos Deputados. Quem define, obviamente, a pauta é o presidente da casa e quem define os rumos que a matéria tomará na Câmara dos Deputados é, sem sombra de dúvidas, a interlocução efetivada especialmente pelo presidente Arthur Lira, que tem tido, a nosso sentir, um poder enorme e que pode, sem sombra de dúvidas, definir aquilo que vai ser aprovado ou aquilo que vai ser derrubado no Parlamento brasileiro, especialmente na Câmara dos Deputados. Mesmo nas matérias de grande interesse do governo, essa tem sido uma tônica dos presidentes das casas terem que fazer um maior esforço de articulação? Sem sombra de dúvidas. As matérias de interesse do governo, elas são aprovadas somente se tiverem o aval do presidente das duas casas, ou seja, do senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, e do deputado Arthur Lira. Se não tiver esse famoso beijamão do governo para o presidente de ambas as casas, eu tenho absoluta convicção que as matérias não passam em ambas as casas, especialmente na Câmara dos Deputados. Falando da pauta da Câmara, né, a Casa terá de apreciar em breve diversos vetos do presidente Lula. Entre eles, o que represou 5,6 bilhões de reais de emendas parlamentares no orçamento. Há uma tendência já clara de derrubada nesse ponto? Tendência claríssima, inclusive era para que isso acontecesse ontem, mas alguns líderes e ministros do governo procuraram o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pediram para adiar essa sessão do Congresso Nacional para o dia 8 de maio, e a perspectiva até lá é que permaneça esse interesse dos deputados e senadores de derrubar esses vetos presidenciais e fazer com que haja a liberação desses recursos para o Parlamento brasileiro. Repito, isso não é um interesse a mais ou a menos dos deputados e senadores de receberem emendas parlamentares, mas resulta de fruto de um acordo que foi feito quando o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade dos antigos e chamados RP9. O acordo que foi feito é que o governo liberaria esses recursos para o Parlamento brasileiro e o que o Parlamento está cobrando é simplesmente o cumprimento de acordo para que essas emendas, de fato, voltem para o poder do Parlamento definir a política pública mais interessante para quem, de fato, trabalha nas bases, que são os deputados e senadores, e possa atender, obviamente, as bases parlamentares e também o interesse coletivo e social, extremamente essencial na execução da política pública. Está chegando ao Congresso, deputado, também com certa prioridade, né, as regulamentações pendentes da reforma tributária. Qual que é o sentimento da Casa em relação a esse tema? O sentimento da Casa é no sentido de que uma reforma tributária é necessária. Isso foi feito. Nós apresentamos uma proposta de emenda à Constituição, essa proposta foi amplamente discutida, votada e aprovada e, obviamente, vários dispositivos foram sujeitos à complementação por intermédio de lei complementar ou lei ordinária. Ontem, o ministro da Fazenda levou 3 propostas ao Congresso Nacional, 2 de lei complementar e 1 de lei ordinária. Obviamente, nós vamos aprofundar nas discussões dessa matéria para que a gente consiga chegar a um consenso sobre o que de fato é melhor para o nosso país. Mas a nosso sentir, e aí fala o deputado delegado Marcelo Freitas, a alíquota proposta pelas leis complementares de até 27,5% de tributação é algo
absurdamente elevado, e se não houver uma correção no prumo desse patamar, eu creio que o governo terá dificuldade em aprovar, especialmente as leis complementares do Congresso Nacional. Outro tema que está latente no Congresso, deputado, é a chamada PEC do quinquênio, né, que está no Senado e amplia aí benefícios a carreiras da elite do serviço público, juízes, promotores, procuradores. Como é que o senhor enxerga as perspectivas de aprovação dessa proposta, né, que não tem repercutido até aqui bem na sociedade, não tem apoio também do governo, né, e em um cenário aí também de tensões entre os poderes? A nosso sentir, essa proposta é extremamente ruim. Eu observo que todos os anos se buscam criar mais penduricários aos subsídios, e aí de juízes, deputados, senadores, governadores. A nosso sentir, a política de pagamento deve ser efetivada por subsídio em parcela única, sem nenhum outro penduricário. Então, na nossa visão, erra o Congresso Nacional em dar andamento a essa proposta de retornar os quinquênios aos pagamentos, inicialmente de magistrados e promotores de justiça, mas já há várias carreiras, especialmente as carreiras jurídicas, pleiteando a sua inclusão nessa PEC que cuida do quinquênio. O relator do Senado já anuiu favoravelmente a inclusão de carreiras jurídicas, mas o rombo orçamentário pode ser considerável, o que, a nosso sentir, repito, pode ser extremamente nocivo ao orçamento público federal de nosso país. Vamos voltar a falar aí um pouco do futuro do União Brasil. O senhor já falou sobre a posição de independência do partido em relação ao governo Lula. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, filiado à União, vem se movimentando desde já como pré-candidato à presidência da República. Esse é um ato dele mais voluntarista ou um plano que já tem aval e unificação na legenda? Esse é um plano que tem diálogo na legenda. O União Brasil tem discutido a pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado à presidência da República em 2026. É óbvio que é um projeto a médio prazo, mas o Ronaldo Caiado já tem feito visitas a vários estados, e se houver, aqui já antecipo, a possibilidade de um eventual apoio do Jair Bolsonaro ao Ronaldo Caiado em 2026, entendo com clareza que é um eventual presidenciável forte a disputar uma das cadeiras, ou a cadeira presidencial em 2026, fortalecendo os quadros do União Brasil. É óbvio que é um construto, nós temos outros pré-candidatos, cito nominalmente aqui que caminha pelo campo, centro-direita, o governador Meu Zema, o governador Tarcísio de Freitas, lá de São Paulo, o governador Ratinho Júnior, do Paraná, e o governador Ronaldo Caiado. São todos nomes com os quais o União Brasil mantém simpatia e, obviamente, o diálogo vai prosseguir, o diálogo vai se aprofundar muito mais, mas o Ronaldo Caiado é, sem sombra de dúvidas, um nome exponencial da política, não só do estado de Goiás, mas brasileira, que, se tiver o apoio do ex-presidente Bolsonaro, tem forte chance de disputar a eleição com chance de vitória em 2026. A bancada atual do União Brasil no Congresso, deputado, tem 59 deputados federais e 8 senadores. O partido é fruto de uma fusão do PSL e do DEM, e a imprensa já noticiou recentemente conversas sobre uma possível federação entre União, PP e republicanos. Uma construção dessas somaria juntos aí quase 150 deputados, 149. Essa articulação existe de fato e em que pé ela está? Essa articulação, ela existe, mas eu teria que citar Guimarães Rosa, né? Ora ela esquenta, ora esfria, aperta e afrouxa, inquieta e desinquieta. Para que essa federação ocorra, é preciso, acima de tudo, que tenhamos coragem. A grande verdade é que, se essa federação acontecer, nós teremos, pela federação, de fato, os presidentes da Câmara e do Senado. Eu não tenho dúvida alguma que, se houver uma federação entre PT, União Brasil e Republicanos, nós teremos os próximos presidentes da Câmara e do Senado. Isso pode acontecer só com a União Brasil? Pode. Mas se houver a federação, essa chance evidente aumenta e facilita muito na montagem de chapas para o Senado 2026. Particularmente em Minas Gerais, o nosso diálogo com o presidente do PP, o deputado Pinheirinho, com o presidente do Republicano, o deputado Euclides Peterson, é excepcional. Nós não teríamos nenhuma dificuldade em fazer a união das legendas do Estado de Minas Gerais. Mas a União Brasil hoje tem uma prioridade, que é resolver primeiro os seus problemas internos, para que depois a gente possa discutir numa outra escalada, que é essa escalada
de federação, cujos diálogos ocorrem, mas que ainda não existe uma posição consolidada sobre a sua afirmação ou não nesse ano de 2024 ou no início do ano 2025. Apesar desse ambiente de bom diálogo em Minas Gerais, divergências regionais, né, poderiam ser um entrave também para essa construção, né? Sem sombra de dúvidas. Na verdade, seria inviável essa construção para esse ano 2024, com eventual repercussão nas eleições de outubro desse ano. Essa hipótese está 100% descartada, ela não existe. No que se refere ao biênio 25 e 26, essa possibilidade existe. Obviamente, se ocorrer federação, deve ser feita antes da eleição para os presidentes da Câmara e do Senado, até para poder fortalecer os eventuais nomes, mas ainda existem questões regionais e estaduais a serem discutidas, porque nós sabemos que vários estados existem disputas ferrenhas entre mandatários do PP, mandatários do União Brasil e mandatários do Republicano. Como é que iríamos fazer isso? Tudo mediante muito diálogo e construção concreta de superação de divergências em cada estado da federação. Ou seja, seriam 27 problemas, 26 estados, incluindo o Distrito Federal, em que teríamos que ter um diálogo amplo para poder saber como é que se portaria a federação em cada um dos entes federados. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado Marcelo Freitas. Eu sou quem agradeço, sempre à disposição para o diálogo franco e aberto. Obrigado, estamos à disposição. Eu conversei com o deputado federal delegado Marcelo Freitas, presidente do União Brasil de Minas Gerais. Falamos sobre as articulações da legenda para as eleições municipais no estado, as divisões na bancada do Congresso Nacional e os temas que devem movimentar a pauta do Legislativo em Brasília nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.